trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, que a tua graça seja sobre nós, que a iluminação seja real para falar e para ouvir a tua palavra. Edifica o teu povo, nós clamamos por socorro, em nome de Jesus. Amém. Hoje o nosso tema: Jesus, o Supremo e Eterno Rei, chegou. Jesus, o Supremo e Eterno Rei, chegou. A convicção de uma realização nos fortalece em meio às adversidades. Visualizar o resultado é o instrumento ou meio confortador para superar as tribulações. O texto lido é o fechamento da terceira sessão. Nós temos no Apocalipse uma interpretação da qual eu sou adepto, que o livro é escrito em sessões, e cada sessão termina com a consumação, mas cada uma, sempre de modo mais progressivo, aponta para a realização do reino de Deus sobre a terra e na consumação. A minha interpretação é mais histórica do livro do Apocalipse. E quando nós encontramos aqui, justamente nesse fechamento, nós encontramos a consumação, a realização final do plano de Deus para a eternidade. João é agraciado com a visão do final de todas as coisas. E nesta visão nós temos informações espetaculares, confortadoras e desafiadoras para o nosso coração. Quero convidá-lo a subir comigo esta montanha maravilhosa dos mistérios de Deus, do plano da redenção. Mantenha a sua Bíblia aberta e sempre confira aquilo que eu estarei falando com a palavra de Deus. Como nós dissemos, nós temos aqui algumas sessões e estamos diante da sétima trombeta. O sétimo selo, no capítulo 8, contém as 7 trombetas. E no capítulo 8 você lê no primeiro versículo: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu. E ele vem descrever então as trombetas que são incluídas no sexto selo. Ele vai trabalhando cada uma de forma a coisas que já se cumpriram, que se cumprem e que se cumprirão. Quando chega então na sexta trombeta, ele faz como que parando para apontar outros acontecimentos. Ele fala a respeito do livrinho no capítulo 10, e ele fala a respeito
do santuário no capítulo 11 e das duas testemunhas, e a minha interpretação segue aqui, sendo as duas testemunhas um simbolismo da igreja no seu papel de lei e profeta, da palavra de Deus e da pregação, aquilo que domina a igreja e aquilo que a igreja fala, prega ao mundo. E é neste contexto que aponta para um momento da grande tribulação, em que gradativamente haverá não será um tempo muito longo, no entanto, gradativamente uma intensificação, e chega ao ponto de matar muitos crentes, quase destruir a igreja. E é neste momento que a igreja está como que destruída por 3 dias e meio. O mundo começa a festejar, trocar presentes, a se comunicar. Vamos lembrar que parte de um princípio de um governo universal, capítulo 13, logo à frente, as duas bestas. E quando eles estão comemorando, a palavra deles, no versículo 10 do capítulo 11, mais no final, é que esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. No 1 Reis, capítulo 18, versículo 17, fala de o homem do profeta como o atormentador de Israel e o perturbador de Israel. E em Atos 24, 5, esses que têm atormentado a terra chegaram até nós. Então aqui aponta para a igreja, mas depois de 3 dias e meio, o Espírito volta à igreja, e a igreja então é ressuscitada, elevada às nuvens para encontrar-se com o Senhor, e retorna para o julgamento. Entramos então na 7ª trombeta. E quando entramos na 7ª trombeta, aprendemos aqui algumas lições maravilhosas, confortadoras, edificadoras e desafiadoras para a nossa vida. Eu quero convidá-lo a ir comigo para o texto, para as seguintes afirmações. A primeira: os céus proclamam o governo soberano e eterno de Deus. O governo, o reinado soberano e eterno de Deus é proclamado pelos céus. Neste ponto nós temos aqui algumas coisas muito importantes. Primeiro, no versículo 15, vai dizer que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Aponta para a eternidade. E no versículo 17, vemos os 24 anciãos, no 16, estendendo até 17, agradecendo a Deus, porque o Todo-Poderoso que és e que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Nós temos algumas coisas muito importantes aqui que eu preciso destacar. A primeira é que Deus governa todas as coisas desde a eternidade. Nada fugiu ao controle do Senhor, nem lá no Jardim do Éden, nem nos dias de Noé, nem depois de Noé, nem no Egito, nem no dia dos profetas, nem na Babilônia, nem no deserto antes, nem na terra de Canaã, nem na Babilônia, nem no retorno para Jerusalém, nem na igreja primitiva, nem hoje e nunca Deus deixará de reinar. No entanto, Deus manifesta o seu governo de tempo em tempo, progressivamente. Vamos lembrar aqui o que Ele fez para revelar ao mundo que Ele governa. Vamos lembrar que Ele inicialmente disse: eu sou o Senhor e posso emitir um juízo e acabar com aqueles que eu quero, o dilúvio. Depois o Senhor se dá a conhecer às nações o seu poder, a sua majestade, através do povo de Israel. Ele escolhe um povo, Ele cria um povo, e Ele estabelece um conhecimento, uma revelação para o mundo, através de Israel. Mas isto ainda é lento. Poucas pessoas tomam conhecimento de forma mais intensa, até que nasce o Messias, e Jesus agora está presente, e Jesus, o Filho de Deus, está na terra, e Ele diz para as pessoas que o reino de Deus está próximo, ou seja, está nele, está próximo deles, e vai dizer que o reino de Deus está entre eles. No entanto, ainda assim,
Este reino ainda não está de forma definitiva. Por isso, então, ele continua através das igrejas, fundamentada nos 12 apóstolos, que ele treinou para que, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Ou seja, a igreja fundamentada nas doutrinas dos apóstolos, que receberam do Senhor Jesus, a igreja agora seria o luzeiro, aquela que caminharia e faria conhecida não mais apenas como uma nação de Israel, mas nas nações, nas etnias, em todas as etnias, conhecido o nome do Senhor e o seu reinado. Mas não para por aí. Ele apresenta também o dia da consumação, o dia em que ele colocará todos aqueles que se levantam contra ele no seu devido lugar. E neste dia, o dia da vinda do Senhor, ele então consumará o seu reinado pleno. Eu quero fazer algumas aplicações neste primeiro ponto. Em todas as nações existem esforços conjuntos para tirar Jesus do trono. No Brasil, autoridades lutam, gritam e esperneiam para rejeitar o governo de Deus. Eu quero parar antes de me dirigir a vocês e a mim também, dirigir agora de forma profética, como um pregador da palavra, dirigir as autoridades da nossa nação. Tomem cuidado, vamos falar simbolicamente dos seus poderes. O poder legislativo, atenção, Congresso Nacional, Senado. Vocês que trabalham na legislação, não só vocês, mas aquilo que vocês representam, todos aqueles que criam as leis. Também, Senhor Presidente da República, com seus ministros e todos aqueles que executam as leis. E aqueles que estão como ministro do Supremo Tribunal Federal, representando todo o poder judiciário, em todo lugar, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, porque ninguém nunca poderá tirar Jesus do trono. Ele reina não só no universo, ele reina no Brasil, e se vocês estão como autoridade, estão porque Deus os colocou, e Deus pode tirá-los quando quiser. Foi isso que o Senhor fez, falando através do profeta Daniel. Daniel orando disse: o Senhor é aquele que coloca reis, é aquele que destrona reis. Então eu os conclamo a pensar e a submeter toda a sua autoridade na autoridade de Jesus Cristo, o Rei Supremo. Mas eu também preciso dirigir-me a você que está aqui agora e dizer a você que existe um mundo gospel, existem os evangélicos que não representam o povo de Deus e que tem tomado o centro do culto e que tem aparecido como homens poderosos, mulheres poderosas e levado a glória que não é sua, que é do Senhor. Eu preciso falar também para aqueles que vivem desta forma, de que o Senhor Jesus não pode dividir a sua glória com a igreja, seja ela qual igreja for, com nenhum cantor, seja ele qual for, com nenhum pregador, seja ele qual for. A igreja precisa voltar para o seu lugar de serva do Senhor. Ninguém poderá interromper o reinado de Jesus. Ele reina soberana e eternamente, e ele está reinando. O reinado soberano do Senhor, ele atinge, ele aponta para momentos maravilhosos para a nossa vida, e ele, na sua consumação, ele gera gratidão no coração da igreja. Veja bem, não é aquela questão: olha como aqui a minha igreja é poderosa, olha como eu faço, olha para mim, olha só aqui. Você tem no versículo 15, palavras vindas, creio eu, dos anjos. O sétimo anjo tocou a trombeta, houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou
nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Agora os 24 anciãos, apontando para a igreja, simbolizando a igreja de forma total, 12 patriarcas, 12 apóstolos, 24 anciãos, já estão no trono, já estão assentados no trono, e eles agradecem a Deus, eles agradecem ao Senhor Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Se tem uma coisa que a igreja aguarda ansiosamente, é a plenitude da revelação, é a plenitude do domínio soberano, da consumação no último dia, quando então nós receberemos a presença literal da glória de Deus e de Jesus Cristo, que habitará com o seu povo. Então eu digo, Jesus reina eternamente, os céus proclamam isso. A segunda afirmação é que os céus proclamam o juízo soberano de Deus. Versículo 18, na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. O reinado é assumido através de um poder que está no Senhor. No versículo 17 diz que tomou para si com grande poder, assumiste com grande poder. Este reino, ele será tomado, ele será então de forma a destruir os outros resistentes. O reino é tomado em meio à forte e enraivecida resistência do mundo. Olha só, ele vai dizer que nações se enfureceram. Lembra do Salmo 2? Porque se enfurecem os gentios e as nações se levantam contra o Senhor, contra o seu ungido. O que eles gritam? Rompamos de nós os seus laços, sacudamos de nós, não queremos o Senhor sobre nós. Não é isso que o Brasil tem feito? Não é isso que muitos das nossas autoridades, aqueles que foram eleitos pelo povo ou nomeados depois por aqueles que nós elegemos, têm feito? Não é uma inversão dos valores, dos princípios de Deus. Não é isso que estão dizendo com a escola. Não queremos Deus na escola, não queremos Deus na família, não queremos esse Deus governando o Brasil. Não é isso que temos visto? O reino é tomado com a força da ira do Todo-Poderoso e seguido de julgamento. O julgamento implicará em salvação para a igreja, mas em condenação destrutiva dos poderes daqueles que destroem a terra e daqueles que estão ligados a isso. Para isso, então, dentro desse julgamento, eu passo agora algumas aplicações. Deus detém o poder ilimitado e a autoridade máxima sobre todas as coisas criadas. Ele é o Todo-Poderoso. Se Deus ordenar e quiser destruir Cariacica, eles só mandaram uma nuvem e ela se abre e toda Cariacica é inundada. Ele manda um vento e o vento vem e destrói. Ele tem a autoridade para emitir o seu juízo. Segundo, ainda que se reúna todos os poderes do mundo, ainda que estejam simbolizados aí no poder legislativo, executivo, judiciário e todos os seus agentes, todos aqueles que se levantam e dizem que não querem os princípios cristãos na nação ou no mundo, ainda que se unam, todos podem se unir, todos podem se voltar, todas as nações podem se encontrar, todas as pessoas que se acham com qualquer tipo de poder, tudo é nada diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Salmo 2, versículo 5, ri-se deles o Senhor zomba deles. Deus tem autoridade sobre todas as coisas,
E Ele fará com que aqueles que hoje se assentam em tronos para julgar, e que emitem julgamento contrário à palavra de Deus, e que emitem princípios contrários à palavra de Deus, aqueles que legislam e legislam contrário à lei de Deus, aqueles que executam e executam contrário à lei de Deus, todos esses se assentarão como réus diante do Senhor para o grande e final julgamento. E digo a eles que me ouvem: se não se arrependerem, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Mas ainda há tempo de arrependimento. Deus não está me mandando aqui hoje para falar para você, igreja, que você é bonzinho, que tem um milagre chegando na sua casa, que diga amém, que aceita, toma posse. Ele está dizendo hoje para a igreja e para todos: arrependam-se. Ele diz para mim: arrependa-se. Isto é a mensagem de Jesus. Não pode ter salvação se não houver arrependimento, se não houver transformação de vida, porque senão todos se assentarão diante do Senhor. E vou dizer uma coisa para vocês, uma coisa que tem me preocupado imensamente, é que nós perdemos o temor, nós perdemos a sensibilidade do pecado. Nós vemos pessoas que estão praticando sexo fora do casamento e dizendo que amam a Deus, que são amados por Deus. Nós temos pessoas amasiadas dizendo que são próximas de Deus, íntimas de Deus e que têm revelação de Deus. Nós temos pessoas que têm mentido, pessoas que têm enganado o sistema, pessoas que dão o golpe dizendo que são íntimos de Deus. Não são íntimos de Deus. É impossível fazer aquilo que a palavra de Deus condena e dizer que ama a Jesus. Tem pessoas que estão entornando neste mundo, do lixo deste mundo, se alimentando do lixo deste mundo e dizendo que é íntimo de Jesus. Não é íntimo de Jesus. Se não se arrepender, sentará como réu diante do trono do último dia. Tem gente religiosa que também está no mesmo processo, porque às vezes alguém que não pode ver uma pessoa do sexo oposto passar, o seu coração está tomado por sensualidade, pornografias, mentiras, perdeu a alegria da salvação, perdeu a alegria de Deus, perdeu a alegria de cultuar o Senhor. Tem uma vida religiosa de presença na igreja como se isso fosse suficiente para a sua salvação, mas durante a semana e os seus prazeres estão com pessoas ímpias. Essas pessoas, se não se arrependerem, elas se assentarão diante do trono de Deus como réus e sofrerão a condenação eterna. É preciso se arrepender, é preciso mudar de vida. Não é só olhar para aqueles lá de fora, principalmente os de dentro. É por isso que eu tenho intensificado a oração por minha família. Tem pessoas que precisam de arrependimento, precisam de mudança de vida, precisam de salvação. Precisamos clamar por isso. Você que está aqui hoje, Jesus voltará como juiz e Ele julgará o mundo. E Jesus não precisa de testemunhas contra você. Você é sua própria testemunha, porque você fala e faz coisas que estão registradas nos livros que estão na eternidade. E o Senhor Jesus conhece o seu coração, Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua mente, Ele conhece o que você vai falar amanhã, Ele conhece o que você vai pensar amanhã. Ele sabe o que você pensa quando você deita. Talvez o seu cônjuge não sabe, mas Ele sabe. É uma vergonha olhar a igreja vivendo hoje friamente, preferindo estar em tantos outros lugares a se reunir para cultuar o Senhor na presença do Senhor. E eu lhe chamo a atenção: o Senhor julgará. Quem me dera todos aqueles que eu conheço estivessem aqui agora ou em outro local, mas cultuando, adorando o Senhor. Quem me dera o desejo do seu coração fosse voltado para a glória de Deus. Quem me dera todos estivessem na presença do Senhor, aguardando o dia do julgamento. Há dois sentimentos para o dia do julgamento. Para a igreja verdadeira do Senhor, será um maravilhoso dia. Olha o que ele diz aqui: receberão o galardão.
A igreja do Senhor receberá o galardão, versículo 18, a parte final. Ah, que dia será este, que dia maravilhoso, que dia que nós sabemos com certeza de que nós não seremos condenados, porque nós já cremos em Jesus, nós estamos em Jesus, temos prazer em Jesus, e nós pela graça receberemos as boas palavras do Senhor: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Mas esse dia aqui será maravilhoso, porque encontrarei familiares, amigos que morreram no Senhor, vivos na presença do Senhor. Encontrarei o próprio Senhor Jesus, estarei ali num local maravilhoso, ao mesmo tempo que será um dia maravilhoso para estes, será um terrível dia para aquele que não aceitar o Senhor Jesus e não o confessar como Senhor da sua vida. Olha o que ele diz aqui: ao mesmo tempo que ele chama para dar o galardão aos servos, profetas, aos santos que temem o nome do Senhor, ele diz que ele ministrará julgamento com ira aos pequenos, aos grandes, para destruires os que destroem a terra. Capítulo 20 vai dizer que eles serão lançados do lago que arde com fogo e enxofre. O capítulo 19, no final, acho que o versículo 20, vai dizer que lá já estão a besta e o anticristo. E no versículo 10 do 20 diz que o diabo também será lançado lá. O diabo, a besta e o falso profeta. E todo aquele que não tiver o seu nome inscrito no livro da vida será lançado. Por isso será um terrível dia. Não é uma questão de uma destruição no sentido de que vai sofrendo e para de existir. Não, destruição no sentido de que eles não têm mais poder, eles não podem fazer mais nada. A única coisa que eles podem é sofrer a condenação eterna. E isto me desafia a proclamar o Evangelho, a anunciar o Evangelho, a orar pelos meus, a clamar pelos meus, por libertação, por salvação. Se há alguém aqui hoje que não se arrependeu ainda do seu pecado, hoje é o momento. Eu já sou religioso. Não importa se você é religioso também vai para o inferno se não tiver Jesus. É preciso ter Jesus e ter alegria no Senhor. A terceira afirmação é que os céus proclamam a doce e plena comunhão da igreja com o Senhor. Aleluia. Versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus. Isso começou lá na crucificação. Quando Jesus Cristo morreu, o véu se rasgou, já não tem mais um impedimento. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e em Jesus agora eu posso adentrar o Santo dos Santos, mas agora de forma consumada. Abriu-se o santuário de Deus, que se acha aonde? No céu, na presença de Deus. Significa que será plenamente revelado ali a presença de Deus, a glória de Deus. De que forma Deus estará conosco? Possivelmente num trono de glória, porque mesmo lá nós não veremos Deus face a face, porque Ele é Espírito. Veremos Jesus face a face, mas veremos a glória de Deus. E Deus é infinito, não tem como vê-lo na sua plenitude, mas estaremos na presença da glória de Deus. Às vezes cantamos: eu quero ver a tua glória aqui. Se a glória de Deus vier para aqui agora, a igreja toda cai por terra. Nós somos miseráveis pecadores sem a graça de Deus. Nós não podemos ver a glória de Deus e permanecer cantando. Nós não podemos ver a glória de Deus e permanecer pregando. Nós não podemos ver a glória de Deus e permanecer como estamos. Mas lá, glorificado, corpo glorificado, nós veremos a glória de Deus, o santuário aberto. Ali está a arca da aliança. A arca simboliza a presença de Deus. A aliança aponta para promessas feitas, dizendo: o Senhor é fiel. Ele prometeu, Ele cumpriu, eu estarei lá e quero vê-lo também lá comigo. Mas para isso não adianta ser presbiteriano, tem que ser de Jesus, tem que ser de Jesus.
A arca é aberta, a arca da aliança e a manifestação do poder e da glória de Deus. O ímpio pode ver a presença de Deus, mas com horror no coração. Apocalipse 6, no final, versículos 16 e 17. E disseram ao monte e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Os ímpios verão, e será um amargor para a sua vida, porque eles verão a glória de Deus como ela é contrária à sua vida pecaminosa não redimida. Mas o povo de Deus, a igreja do Senhor, verá a glória de Deus com o corpo redimido em Cristo Jesus, terá a presença da aliança sendo apontada, mostrada para a nossa vida. Há uma comunhão plena da igreja com o Senhor, cercado de todo o poder, toda a majestade e toda a glória. Irmãos, tem muitas pessoas preocupadas com a rua de ouro, tem pessoas preocupadas com os muros de pedras preciosas. Na verdade, não me interessa se é literal ou se aquilo ali é só simbólico, mas o que mais me interessa é que eu não estarei mais suscetível ao pecado. Eu não pecarei mais, eu não quebrarei mais a lei do Senhor, eu estarei para sempre com o Senhor, eu estarei na presença de Jesus, na presença daqueles servos do Senhor que viveram e que pela fé foram salvos e que estão lá na presença do Senhor. Poderemos conversar com Ana, poderemos conversar com Samuel, poderemos conversar com Abraão, com Isaac, com Jacó, isso tudo é bom, mas nós poderemos conversar literalmente face a face com o nosso Senhor Jesus Cristo. A glória foi aberta, o santuário foi aberto, agora na sua plenitude Ele desce, Ele habita. Agora a terra passa a ser céu, porque onde Deus está, ali é céu. E faço algumas aplicações nesse terceiro ponto. A comunhão dentro da visão do santuário, o interior revelado, não é o gozo, a comunhão não é para todos. O gozo e a comunhão é só para aqueles que aceitaram Jesus aqui em vida. Por isso é necessário que tomemos uma decisão aqui e agora. Porque se não tomarmos a decisão aqui agora, quando o santuário for aberto e olharmos para o poder de Deus, será para a condenação, aquele que julga todas as coisas. Somente quem está em Jesus terá a bênção de gozar a doce presença da glória de Deus no dia final e na eternidade. Preciso esclarecer aqui e falar novamente. Preciso falar isso para você. Eu preciso contar. Não basta você ser um cantador, um pregador, um frequentador. Há muitas pessoas presbiterianas que, se não se arrependerem, vão para o inferno. Há muitos crentes que vão para o inferno. A cadeia está cheia de filhos de crentes. Você conversa com pessoas que hoje estão no mundo sujo, podre, e elas dizem: não, eu conheço Jesus, já fui crente. Volto a dizer, eu estou preocupado. Eu não posso estar no pecado e dizer que amo a Jesus. Eu não posso estar no pecado e dizer que tenho comunhão com Deus. Eu não posso estar no pecado e dizer que tenho certeza da minha salvação. Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? É impossível. Se você não está em Jesus, você não produz fruto do Espírito. Por isso essa insensibilidade tem machucado o meu coração. Tenho visto um brasileiro que já cansou de ouvir, o seu coração já está cicatrizado e ele não está conseguindo mais sentir. Ele mistura a sua vida podre no pecado como se estivesse bem com Deus.
Não pode. Não pode. E eu quero encerrar agora com as seguintes afirmações. Número 1. Amado crente no Senhor Jesus, por maior que seja a adversidade vivenciada, a dor sofrida, o abandono de pessoas chegadas, as lágrimas vertidas, anime-se, Deus está no controle, Ele reina e manifestará a sua justiça consumada e colocará a todos os inimigos na condenação eterna, no reinado consumado. 2. Amado crente no Senhor Jesus, ainda que se levantem todos os poderes da terra com todo o seu furor, ainda que o esbravejar metam medo, ainda que gritem com toda a força contra o Senhor, não atingirá o poder de Deus. Deus zomba deles. Serão todos derrotados e de maneira definitiva e visível. Somente o Rei Jesus reinará. O julgamento marcará o fim das ações contrárias e maléficas dos inimigos. Satanás, a besta, o falso profeta e todos aqueles que decidiram viver no pecado não farão parte para tirar a sua paz na nova terra e no novo céu. Terceira e última afirmação. Amado crente no Senhor Jesus, alegre-se aqui e agora, porque naquele dia você experimentará uma comunhão com Deus nunca vivenciada antes, livre de todo o pecado, de toda a mancha, de todo o temor, de todo o medo. Certamente será algo muito acima do que podemos imaginar. Tudo isso é para quem crê em Jesus e obedece os seus mandamentos. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja doutrinária. A igreja de Éfeso era uma igreja que não aceitava doutrinas falsas. A igreja de Éfeso, ela foi aprovada no quesito doutrina, mas ela foi reprovada ao perder o primeiro amor, ao perder a alegria da salvação, ao perder o contentamento, o gozo de cultuar o Senhor, de exaltar o nome do Senhor. E eu lhe conclamo, alegre-se aqui e agora, apesar do sofrimento, apesar dos ataques, apesar daquilo que pode acontecer, eu lhe conclamo, alegre-se, porque todos que se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido receberão no dia final a ira de Deus. E todo aquele que está em Jesus receberá não a ira de Deus, porque esta foi cobrada em Jesus, receberá as doces palavras: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus reina suprema e eternamente. Ele está presente. Este reino já está e será consumado. Medite nisso e alegre-se no Senhor. Aqui é passageiro.